aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio. Para quem não me conhece, é um canal de viés austro-libertário. A gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Hoje eu quero falar sobre a questão do Monark, né, que ontem, na verdade, acabou sendo censurado, então fazendo vídeo hoje. Engraçado que ele ficou sabendo que foi censurado ao vivo, então foi uma coisa bem bizarra. E nesse caso trata-se sim de censura, não é o YouTube removendo o vídeo dele por entender que violou as regras, enfim, alguma coisa do tipo. Mas enfim, vamos falar disso aí daqui a pouco, só uma breve introzinha aí. Antes de entrar no assunto, aquele padrão de sempre do YouTube, eu sei, é chato, tem que fazer, mas enfim, é necessário. Chequem os links da descrição, se inscrevam, toquem no sininho das notificações, assim o YouTube vai te entregar as notificações, supostamente. Se o YouTube não fizer isso, links na descrição, lá você vai encontrar as redes sociais do canal, que aí quem notifica sou eu mesmo, então você vai ser notificado com certeza. Tem também os links para apoio financeiro do canal, você pode apoiar através de Bitcoin, Nano e Shitcoin via moeda estatal por Pix. E também você pode apoiar o canal comprando canecas, canecas com temáticas libertárias, ajudam o canal, então comprem canecas, ajudem o canal e bora lá. Vamos começar aí de novo falando mais uma vez sobre a censura que o Monark sofreu. Ele já sofreu assim, não foi uma censura, foi um boicote que ele sofreu anteriormente por causa do episódio que aconteceu lá, que ele defendeu a turma do Bigodinho, de falar as ideias dele. Ele não defendeu o que os caras fazem, ele defendeu o que eles. Defendeu a liberdade deles falarem o que eles pensam, não a liberdade deles fazerem o que eles querem, até porque, enfim, aí não é liberdade você fazer o que eles fazem, é tipo agressão à propriedade privada. E aqui é todo o cerne da discussão, toda a questão que tem. A gente precisa entender o que é liberdade de expressão, propriedade privada, o que é censura, o que não é isso. Então eu vou começar explicando primeiro o princípio da propriedade privada, da maneira mais simples possível. Todo indivíduo ele é dotado no absoluto mínimo de uma propriedade que é o seu próprio corpo. Então você pode usar o seu próprio corpo para conseguir adquirir outros bens. Você pode, por exemplo, vender a sua força de trabalho, de certa forma, entre aspas, tá? Vender o seu corpo por um determinado período de horas para uma pessoa, e aí você trabalha para essa pessoa, ou você mesmo tem uma empresa e você despende de tantas horas administrando aquela empresa, e de alguma forma você consegue adquirir algum dinheiro para conseguir comprar os bens que você necessita para sobreviver, enfim. Por que você é dono do seu próprio corpo? Porque você não consegue argumentar o contrário de maneira sem cair numa contradição. Como assim? Se você for fazer o argumento, eu não sou dono do meu próprio corpo, para fazer esse argumento você está utilizando do seu próprio corpo. Então, portanto, quando você diz eu não sou dono do meu próprio corpo, você está utilizando o seu próprio corpo. Então, o ato de você usar o seu próprio corpo para dizer que você não é dono do seu próprio corpo refuta a sua argumentação. Você cai num que é chamado de uma contradição performática, quando o ato da sua argumentação é refutado, o seu argumento é refutado pelo ato de você argumentar. Isso é básico do básico da filosofia libertária, teoria de propriedade. De novo, não vou entrar muito a fundo aqui, porque senão isso aqui poderia razoavelmente, só nessa parte, dar um vídeo de 1 hora e não é o objetivo aqui. Mas enfim, o que isso implica? Se você tem direito a interagir com pessoas via contratos, ou seja, o Zezinho me contratou, sei lá, para poder trabalhar na padaria dele das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Beleza. Então, das 8 da manhã até as 4 da tarde, você vai trabalhar na padaria do Zezinho. O Zezinho vai te pagar, sei lá, R$ 2.000 por mês, um exemplo. Esse é o contrato, você está recebendo. Mas aí o que está escrito no contrato? Está escrito no contrato que você, por exemplo, não pode ir com uma camisa com mensagem política. Você não pode ir com uma camisa escrito, sei lá, Lula livre, Lula presidente, Bolsonaro meu presidente, qualquer camisa com qualquer político, Ciro melhor presidente, enfim, qualquer camisa com viés de propaganda política, vamos colocar. Ou sei lá, até com uma camiseta libertária mesmo, por exemplo, com uma camisa que o imposto é roubo. Você não pode, tá no contrato. Aí você chega lá e fala, olha só, eu vim trabalhar com essa camisa. Aí o Joãozinho lá, o dono da padaria, olha pra você e fala, cara, essa camisa aí vai contra o contrato, então, por favor, não volta pra sua casa e tira. Tira ela, vem com outra. Ora, você não pode argumentar dizendo assim, mas isso é censura, você está censurando minhas ideias. Não, porque você está na propriedade privada do Joãozinho, que é a padaria dele,
prestando um serviço através de um contrato, e você está violando os termos do contrato, e o Joãozinho pode olhar para esse contrato, aplicar as cláusulas e falar, olha só, você assinou isso aqui, está aqui, sua assinatura, então, portanto, você está impedido de argumentar contra algo que você assinou. Porque você concordou com os termos, achou os termos razoáveis e agora você está dizendo que não pode fazer isso. Isso não seria um exemplo de censura. Isso é simplesmente um contrato entre as partes e uma das partes exigindo o direito de fazer valer o contrato. Quando o YouTube, se acontecer algum dia, e já aconteceu uma vez o YouTube ter removido um vídeo meu e eu acabei entrando numa disputa com o YouTube, falando, olha só, não vocês entenderam errado, e de fato o YouTube falou, não, gente, Caio, desculpa aí, pô, erramos, teu vídeo está restaurado. Foi um vídeo que eu falei sobre... que eu disse que não tinha como saber se teve fraude nas eleições americanas de 2020. E foi exatamente isso que eu disse. Eu falei, se teve ou não realmente importa, não é relevante aqui pro vídeo. E o YouTube interpretou isso como, você está dizendo que teve fraude. Quando eu nunca disse que teve fraude, eu disse que se teve ou não importa e não tinha, era muito difícil de provar. Foi esse todo o meu ponto. Inclusive, estou deixando claro aqui de novo, não sei se teve ou não. Provavelmente o YouTube vai banir isso aqui, mas enfim, depois eu recorro de novo e tá gravado o que eu falei. E aí, assim, você não pode argumentar que o YouTube está censurando o seu vídeo se ele derruba seu vídeo por alguma cláusula de contrato. Nesse caso, eu não fui vítima de censura. Simplesmente, duas partes estavam disputando sobre os termos do contrato. O YouTube entendeu que eu violei a parte do contrato, foi lá, derrubou o meu vídeo e tudo bem com isso. E aí, depois eu entrei com uma petição pelo próprio YouTube mesmo, um recurso falando, rapaziada, eu acho que o termo aqui foi mal aplicado, vocês entenderam errado, tem como vocês rever isso aí, dar uma checada. E o YouTube falou, não, gente, Caio, beleza, erramos, tá bom, teu vídeo tá estabelecido. Isso é um contrato entre dois indivíduos, entre eu e o YouTube, no caso, a empresa YouTube, apresentando ali seus argumentos e tendo uma disputa que foi resolvida de maneira não litigiosa, vamos colocar assim. Não teve uma briga maior, a coisa não escalonou, não precisou ir pra justiça, enfim, alguma coisa do tipo. O YouTube baniu meu vídeo, né? Censurou meu vídeo, tipo, derrubou meu vídeo, né? No caso. Eu fui lá, entrei com recurso, o YouTube viu, não, banimos errado, então tá tudo certo. Isso é contrato sendo executado. É a mesma coisa no ambiente digital. O Joãozinho chegar pro carinha lá que foi trabalhar pra ele e falar, você não pode vir com camisa com mensagem político-partidária aí, mensagem ideológica, de ideologia política, então, por favor, volte pra sua casa e pegue outra camisa. É um exemplo. É um ambiente físico, vamos colocar assim. Agora, por que isso é diferente do que foi feito com o Monark? E por que sim, o que foi feito com o Monark é censura? Porque não se trata, no caso, de uma... Como é que eu posso dizer? Uma ordem que partiu do YouTube. O YouTube, quando mandou um e-mail pro Monark, o Monark expôs esse e-mail, disse que a decisão partiu do jurídico. Então, foi uma decisão jurídica, uma decisão de tribunal, especificamente do TSE, que você não pode questionar a sacrosantidade das urnas brasileiras, você não pode nem desconfiar que teve fraude nas urnas brasileiras, e de novo, vale a mesma coisa para o que eu disse sobre as eleições americanas. Se teve fraude ou não, eu não sei, eu acredito que teve. Para mim, eleição é uma fraude, ponto. É essa discussão aqui, eleição é uma fraude, democracia é uma fraude, não tem legitimidade para isso. Então, pra mim, a discussão é muito maior do que se nessa eleição apertou o botãozinho lá 13 e virou 22, ou apertou 22 e virou 13. Não realmente importa isso. Só que tem um relatório lá do argentino lá, que apresentou, e ao que parece, pelo que eu vi, é sólido a coisa, então tá bem solidificado, tem uma base com uma dúvida razoável para se ter essa suspeita. Não estou dizendo que existiu fraude, estou dizendo que há dúvidas razoáveis sobre a confiabilidade e basicamente o que foi feito. A live do argentino aqui foi derrubada no YouTube, o perfil dele foi censurado no Twitter no Brasil, e de novo, isso é censura porque foi a mando de um tribunal estatal, quem pratica censura é o Estado. E aí o Monark, por questionar isso, falar do argentino, ele foi censurado. E o mais engraçado é que ele foi censurado quando ele estava com o Arthur Duval, aquele ser abjeto, aquela praga asquerosa que... Como é que você chama? Deixa nos comentários. Como é que você chama um ser que vai para uma guerra onde pessoas estão morrendo, onde existem mulheres que estão preocupadas com perder seus maridos, seus filhos, e ele vai lá e ele fica dando em cima dessas mulheres, mandando áudios abjetos no WhatsApp falando dessas mulheres, que estão em situação completamente vulnerável, que eu não consigo nem imaginar como deve ser
uma situação dessa? Como que você chama um cara desse? Eu sinceramente não tenho palavras. Enfim, mas tava lá esse pedaço mal feito de ser humano, vamos chamar assim, lá com o Monark. E aí ele fez o que pedaços mal feitos de ser humano fazem, defendeu a censura. Porque falou, mas que o argentino pode mentir criminosamente sobre as nossas urnas, depois ele foi tentar explicar no Twitter. Assim, se o argentino está mentindo ou não, não sei. Como eu disse, há dúvidas razoáveis? Sim, pelo que eu vi, há umas coisas ali bem estranhas que você pode olhar e falar, não sei, isso aqui é para se questionar. O que não pode ser feito é qualquer pessoa que questione isso ter o Twitter banido. O Marco Sintra foi banido, o cara que foi vice da Soraya Tronic na campanha. A conta do argentino foi banida também aqui no Brasil. O canal do Monark foi banido no Brasil. Mas assim, se você quiser acessar o canal do Monark, acesse através de mudando a sua configuração de país. Você vai na sua conta do YouTube, que fica aqui na direita. Se você tiver com o celular em pé assim, fica aqui no canto da direita. Você clica ali e aí vai em configurações, aí local, alguma coisa assim. E acho que é na primeira opção, se eu não me engano, não lembro o nome agora. Mas aí você muda o seu país para os Estados Unidos que você consegue ver o canal do Monark normal. É só aqui no Brasil, é só mudar a localidade do YouTube, não precisa de VPN nem nada, tá mais simples. Então aprendam a driblar a censura do Xandão. E assim, a gente não tem como fazer esse vídeo sem falar dele, né? O cara é simplesmente insaciável, sabe? Ele não. Nessa sanha totalitária dele de calar as redes sociais, nessa cruzada dele contra o que ele considera mentira, continua a censura. Porque se disse que a censura seria só até o dia 30 de outubro, que seria a eleição. Bom, já se passaram quase 2 semanas da eleição e a censura continua. Pelo contrário, ela só está aumentando. Cada vez mais pessoas estão sendo censuradas. A Carla Zambelli teve o perfil dela derrubado. O Nicolas Ferreira teve o perfil dele derrubado. Então, tá escalonando, sabe? E o cara não para. E quem vai parar esse cara, sinceramente? Você sabe alguém? Porque o cara faz o que quer. Ele censura quem ele quer, ele bane quem ele quer pelo motivo que ele quer, porque basicamente a lei é ele. Não existe mais lei no Brasil. A lei, a Constituição, o devido processo legal foi tudo revogado. É basicamente a vontade de Xandão prevalece. Porque em tese, vamos usar uma questão aqui. Se você é acusado de um crime, vamos usar o exemplo que espalhar mentiras seja um crime. Vamos fazer isso, e não é. Mas vamos dizer que seja. Se você é acusado de um crime, você não pode ser punido antes de você ser julgado. Isso é o devido processo legal, isso é uma coisa basilar da civilização. Você não pode pegar uma conta, não, esse cara aqui é mentiroso, portanto vamos banir a conta das redes sociais dele. Você não pode fazer isso. Isso é uma punição à pessoa antes do julgamento. Teve julgamento, teve amplo contraditório, direito à defesa. O advogado da parte que está sendo acusada pôde acessar os autos do processo e falar, olha só, é esse tweet aqui que está sendo acusado de ser mentiroso, tal, não sei o quê. Ele pôde apresentar e falar, olha só, não, isso aqui não é mentiroso, tem isso aqui, tá aqui e tal, apresentar provas de que ele não estava mentindo. Não teve isso. O que está acontecendo no Brasil é basicamente a extinção do devido processo legal. Qualquer coisa que existe de presunção de inocência está sendo revogado. O que acontece é, se o Xandão quiser derrubar o meu canal, ele derruba. E ele não precisa de argumento. E se eu não gostar que ele derrubou o meu canal, eu recorro pra ele. E não deveria ser assim. Porque eu não tenho foro privilegiado, eu não sou político, e nunca serei, por sinal. Só que agora todo mundo está sendo derrubado pelo STF, ou pelo TSE, que agora é o braço eleitoral do STF. E aí, se você não gostar da decisão, você, um ente privado, que não deveria ter foro privilegiado, você vai ter que recorrer no STF. E aí o cara que derrubou seu pedido faz parte da corte, aí ele vai julgar o pedido que você está pedindo para derrubar o pedido que ele fez, né, para derrubar sua rede social. Você falando, revoga isso aí. Ele vai julgar e vai olhar e falar, eu concordo comigo mesmo, então continua banido. E acabou. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Imprensa está quieta. Influenciadores estão quietos. A maior parte, né, os de esquerda. Por quê? Porque a censura é do outro lado. A censura é contra quem eles não gostam. É contra o Monark, que defende a liberdade de expressão. É contra o deputado Bolsominion lá mais votado. É contra a Carla Zambelli, a deputada Bolsominion mais votada. A censura está indo para eles. Só não esqueçam que o PCO já foi censurado pelo Alexandre de Moraes. O PCO, um partido de extrema esquerda, foi censurado. Porque o PCO
apesar de ser um partido de extrema esquerda, defende intransigentemente a liberdade de expressão. Com os motivos torpes deles lá, mas enfim, defende. Não vou entrar no mérito aqui. E de novo, mais uma vez, uma pessoa foi censurada. Dessa vez foi o Monark. Já foi a Ludmilla Lins Grilo, já foi o Alan dos Santos, já foi o Oswaldo Eustáquio, já foi o Daniel Silveira, a Carla Zambelli, o Nicolas Ferreira. Quem mais? Quem vai ser a próxima vítima do Xandão? O cara não para. O cara derruba todo mundo. Ele faz o que ele quer. A gente vive na ditadura dele. Ele faz o que ele quer. E, sinceramente, é preocupante. O Rica Perrone, eu acabei de ver um vídeo dele sobre a censura. O cara tá com medo. Por quê? Porque o Rica Perrone é um cara 100% da internet. Ele construiu a carreira dele toda na internet. E aí ele não tá falando sobre isso, as coisas que ele gostaria de falar. Ele citou o caso da Jovem Pan, que também tá nessa. Porque o cara tem medo. Isso, e assim, qual que é o nome do regime que você tem medo de expressar suas ideias? É ditadura, porra. Tem que parar de ficar fazendo floreio no que tá acontecendo. Falar, ai não, que veja bem, é uma cruzada contra as fake news. Não é, porra. Deixou de ser faz tempo. Isso virou uma cruzada ditatorial. As pessoas estão sendo caladas a boca. E é um absurdo o que tá acontecendo, é um absurdo. O cara simplesmente não para. E tá aí. O Rica Perrone é um exemplo disso, com medo. Falando, não, eu não vou pegar isso porque se eu... Ele falou uma coisa no vídeo dele que é muito verdade. Eu não preciso cometer um crime. Eles só precisam achar que eu cometi um crime. E aí a conta dele é banida. E de novo, no Brasil não existe punição para mentira. Não há uma lei que fale, é proibido mentir no Brasil. E mesmo que tivesse, essa lei estaria errada. Não estou entrando nesse mérito aqui. Mas não existe. Você poderia até fazer um argumento, se você é mais legalista, e falar, olha só, não, mas tem uma lei tal, que diz que se você mentir, você pode ser punido. A gente entraria num debate sobre legalismo versus ética. Aí seria uma outra questão, mas essa lei sequer existe. A lei basicamente é isso aqui, ó. É a cabeça do Xandão. O que ele decidir, tá decidido. Mas enfim, é isso que está acontecendo no país. A gente está vivendo numa ditadura. A ditadura do Xandão, ele faz o que ele quer. Censura quem ele quer com base no que ele quer. Se algum dia esse canal for censurado, sigam nas redes sociais alternativas, Rumble, enfim, tá na descrição. É pra lá que eu vou caso isso aconteça. Espero que não aconteça, mas enfim. Nunca se sabe, né? O cara pode ficar puto com alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo, mandar me censurar, me banir no Twitter. E aí, se você quiser seguir meu Twitter, você vai ter que usar VPN. Mas enfim, sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, chequem os links, sininho, notificação, comentário, like, enfim. Vocês sabem o que tem que fazer, façam, por favor. Divulguem esse vídeo para mais pessoas, isso é uma mensagem muito importante ser divulgada. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.